Igreja Batista Sol da Justiça. Bom dia, meu amado, minha amada, você que tem nos acompanhado aí na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos mais uma aula muito importante, uma aula que nós temos praticado e vivenciado na nossa igreja, né? Eu, como pastor, creio muito, tenho como base a minha vida, né? Se permeia a fé. E como base nós temos alicerçado a Igreja Batista Sol da Justiça também nesse pilar fundamental, importante e a base como um todo, a fé. Amém? Então seja bem-vindo, você aí na sua casa, no conforto do seu lar. Eu creio que logo, logo, pela fé, estaremos juntos novamente para a glória de Deus. Amém? E eu quero começar falando sobre o tema Fundamentos da Fé. Mas para a gente poder entender certinho como será dada essa aula, de que forma nós vamos aprender, eu quero separar as palavras, tá bom? Fundamento. Fundamento, eu vou pegar aqui o exemplo, salvei aqui, deixa eu dar conta aqui desse tablet. Fundamento, o sinônimo dela, prova, evidência, argumento. Então, o fundamento, ela tem ideia como uma prova, uma evidência, um argumento. Então, fundamentos da fé é a prova, a evidência, o argumento que nós temos da confiança, porque fé é isso, tá? É a confiança que nós temos em Deus e na sua palavra. Amém? Tudo se permeia, a nossa vida como um todo tem como base a fé. E o primeiro verso do primeiro livro que nós vamos estudar aqui é Efésios capítulo 2, verso de número 8, tá aqui, ó. Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. Amém? E por meio da fé que somos salvos. Foi exatamente assim que aconteceu no dia da nossa conversão. Amém? Deixa eu abrir aqui Efésios capítulo 2, verso de número 8. Então eu quero que você aproveite nesse momento, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar os textos aqui para a gente poder aprendermos juntos. Amém? Efésios capítulo 2, verso de número 8. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Observe só que nós somos salvos pela graça, mas aí o texto fala por meio da fé. Então praticamente tudo provém de Deus, né? A graça, a remissão, a misericórdia, né? A expiação, o sacrifício, a ressurreição, tudo vem dele. Nós não participamos praticamente em nada, a não ser por essa observação que o texto diz, por meio da fé. Então olha só, pois vocês são salvos pela graça. Amém. Né? A graça se manifestou em Cristo Jesus, por meio da fé. Então essa fé, eu entendo que quando nós fomos criados, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, já há em nós uma medida de fé dada pelo Senhor. Que essa medida de fé, quando ela for de encontro à palavra, quando ela ouvir a palavra, quando nós formos expostos a ela, ela vai corresponder, ela vai se manifestar com força. E foi exatamente isso que aconteceu. Na minha conversão, eu passei por esse processo. Eu correspondi àquele apelo amoroso da parte de Deus. Amém? Então, sim, eu fluí em fé no dia da minha conversão. Eu creio que você também fluiu em fé no dia da sua conversão. E a partir dali, a nossa vida como cristão, tá bom? É sólida, né? É fundamentada, pronto, fundamentada na fé. Amém? Aqui eu digo assim, nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso número 1. Nós vivemos pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. Existe mais de 3 passagens na Bíblia que falam sobre essa verdade. Né? Lá em Gálatas fala sobre isso, lá em Abacuque fala sobre isso, em Romanos fala sobre isso. Então é muito forte a ideia que nós cristãos vivemos
pela fé. O apóstolo Paulo também ele fala que, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nós não vivemos do que vemos, mas vivemos do que cremos. Está aqui, né? Andamos pela fé. De fato, nós andamos pela fé e não por vista, né? Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Andamos por fé e não por vista. Também, através da nossa fé, é que vencemos o mundo. Lá em 1 João, capítulo 5, verso número 4, né? Fala que a nossa fé que ela vence o mundo. E realmente, sem ela, lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler lá no final, sem ela é impossível agradar a Deus. Então a fé hoje, ela é uma ferramenta maravilhosa da parte de Deus para nós fluirmos. Existe sim 3 tipos de fé, e nós vamos ver isso logo mais, tá? E a fé que o Senhor nos deu é aquela fé que transcende o natural. É aquela fé que vai além, né, das coisas que se pode ver, que se pode tocar. Ela realmente vai no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual ela traz as coisas maravilhosas da parte de Deus para este mundo. Milagres são manifestos porque Deus é poderoso. Mas milagres acontecem porque encontrou fé. E aquele milagre pôde fluir através daquela fé. É algo maravilhoso. Quantas passagens Jesus disse, né? Vá mulher, a tua fé te salvou. Fala para o cego, vá, a tua fé te salvou. O que queres que eu vos faça? Eu quero enxergar de novo. A tua fé te salvou. Aqueles leprosos, né? A fé salvou. Então assim, o poder continua sendo o mesmo. Deus é poderoso. Mas a hora que flui, né? A hora que encontra um canal, alguém que crê, alguém que se posiciona, meu irmão, é algo lindo. Eu estou fazendo uma live essa semana e num desses dias nessa live eu disse assim, né? A respeito de uma frase de um jogador que ele, numa entrevista, ele estava falando do clube. O clube estava devendo seus jogadores. E ele falou assim, olha, o clube lá, não vou falar o nome aqui, mas o clube lá ele finge que nos paga e nós fingimos que jogamos. Tem muita gente que diz que acredita na Bíblia, tá? Mas de fato, e até conhece ela de Gênesis e Apocalipse, mas de fato por não crer, por não praticar, por não confiar, por não exercitar a sua fé, ela finge que crê. Você está entendendo? Ela finge que crê. E o Senhor diz assim que sem ela é impossível agradá-lo. Por isso que tem muita gente vivendo uma mesmice dentro das igrejas, porque não ousa, de fato, né, tomar posse dessa verdade, da fé que já foi estabelecida para nós, de uma fé que está disponível, de uma fé que você realmente pode fazer uso dela e as coisas maravilhosas acontecerem para a glória de Deus. Eu, não só porque sou pastor, mas como cristão, eu experimentei isso, tenho vivido isso e os milagres têm acontecido. Hoje mesmo, tá? Declarei algo na minha vida logo pela manhã, eu verbalizei, eu comentei com uma pessoa e eu falei, assim eu creio a partir de então. Foi exatamente o que aconteceu no dia. As coisas se manifestaram em cima daquela declaração que eu dei e as bênçãos chegaram. Outra hora eu compartilho isso com vocês, tá bom? Mas vamos lá para a gente continuar aqui. Como eu falei lá em Tiago também, nós somos curados pela fé, né? Eu já conheço pessoas que se manifestaram em enfermidade, tiveram problemas com a enfermidade e começaram a declarar os versículos, declarar Isaías 53, declarar Tiago, declarar Salmo 103. E naquela declaração, ele começou a agir também como alguém que já estava curado. Eu achei muito interessante isso, porque realmente isso mostra uma atitude de fé. Porque ele declarou e começou a agir como já tivesse curado, mas a dor estava lá, os sintomas ainda estavam lá, mas ele já estava agindo e em fé. E sabe o que aconteceu? Exatamente como ele creu, ele foi curado. Aleluia! Então, Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, né? Só podemos agradar a Deus pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de qualquer cristão que quer agradar ao Senhor e viver uma vida com a palavra. Amém? Vamos ver aqui, onde que eu mudo aqui? Aqui no slide. Tá ok? Vamos ver.
Tá. A fé é a certeza das coisas. Olha só. Jesus amaldiçoa uma figueira e faz o uso do episódio para ensinar os seus discípulos o princípio da fé do tipo de Deus. Como eu falei para vocês, existem algumas fés, né? Algumas fés, no plural. A fé natural, né? A fé do tipo de Deus, e depois nós vamos estudar a outra. Eu quero falar dessa primeiro, a fé do tipo de Deus. Essa passagem está lá em Marcos capítulo 11, 12 a 14, tá bom? Aí também lá do verso 20 ao 26. Os discípulos, ao vê-la ressequida das folhas, as raízes, ficaram grandemente espantadas e mostraram o ocorrido para Jesus com grande admiração. Lembra quando Jesus foi procurar, né, o fruto na figueira e não achou? E aí ele amaldiçoou, ele falou, ele verbalizou e foi para o templo. Né? Diz que ele ficou lá no templo. Quando ele retornou, os discípulos repararam que a figueira havia secado mediante as palavras que fluíram da boca do Senhor. Aí você pode falar assim, pastor, mas isso é muito fácil. É o próprio Cristo, é o próprio Jesus que falou. Irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus ele veio em carne, que ele deixou a sua glória. E ele veio aqui para mostrar que é possível viver uma vida de graça, de obediência, né? Seguindo a Deus debaixo de uma realidade humana. Amém? Então, você tem que olhar para Jesus não como diretamente o Filho de Deus dentro dessa perspectiva de crescimento, mas olhar aí a Cristo como alguém como você. E ele, como alguém como nós, ele resolveu, ele decidiu fluir. E ele fluiu. E ele cria. Tanto que ele lançou a palavra dele e a palavra dele realmente aconteceu aquilo que ele creu. Amém? Diante de tal admiração, o Senhor Jesus os encorajava. Diante de tal admiração, o Senhor Jesus os encorajava a exercitarem a fé do tipo de Deus. Quando diz, tende a fé de Deus. Tende a fé de Deus. Ou seja, tende aquela fé que agrada o coração de Deus. Tende aquela fé que não há interrupções, que não há mistura, é uma pureza. Hoje nós estamos vivendo dias onde cada um interpreta de um jeito. E a interpretação muitas vezes acaba trazendo ranço, risgos, né? A sua fé. E isso prejudica. Por quê? Porque era algo para nós fluirmos, ou algo para você fluir, mas aquilo já foi contaminado. É igual o ouro, eu vejo assim. O ouro existe o seu grau de pureza, né? Quanto mais no fogo ele passa, mais puro ele fica, mais valoroso ele é, né? Mais valor ele tem. Uma fé sem misturas religiosas, sem crendices, sem passar por experiências de terceiros, talvez, né? Tirando o próprio exemplo bíblico, a qual nós estamos estudando aqui, muitas vezes acaba falando assim, fulano, por exemplo, pastor Juliano disse sobre isso. Poxa, que legal, acho que eu vou fluir igual ele. Mas aí eu me lembro que eu estudei uma outra passagem, onde um outro pastor contou uma outra experiência e que nada aconteceu, mas que assim mesmo ele serviu a Deus e ficou feliz com aquilo. E aí o que acontece? Aí você já fala, puxa vida, realmente, pode ser que Deus queira ter feito isso na vida do pastor Juliano, mas não queira fazer isso na minha. A sua fé já começa o quê? A duvidar, a se colocar de uma forma diferente, num contexto, numa situação diferente. Se Jesus falou, é para todos nós, independente do contexto. Nós temos que crer, nós temos que praticar, nós temos que viver. Amém? Mas vamos lá. Então aqui fala sobre, aí no terceiro ponto aqui, tá? Cada um tem a fé que é capaz de vencer. Isso é fato, nós temos, é dada por Deus. Ele diz no verso 23, em verdade, depois você lê na sua casa, tá? Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e crer que se fará o que diz, assim será. Se fosse eu dizendo isso, talvez alguns creriam, mas a grande maioria não. Mas quem está dizendo isso, quem está falando e quem está afirmando isso, é Jesus. Jesus. Amém? Aí eu entro sim com aquela mentalidade que é o Filho de Deus.
O Filho de Deus está dando instruções para nós de uma fé que pode ser praticada. E ele praticou, e ele mostrou em carne que era possível trazer a existência a esse tipo de fé, materializar o milagre, materializar a bênção. Você está entendendo? Ele falou, diga. Agora, é fato, irmãos, que nós conhecemos, vou repetir, muitos conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não proclamam ela, não declaram ela, não toma posse dela, não alinha a sua vida a ela. Olha como é importante nós observarmos isso. Amém? Então foi Cristo que disse, foi o próprio Jesus falando. E nós temos hoje, sim, que falar a palavra, que declarar a palavra. Se a palavra diz que eu sou curado, eu tenho que agir como curado. Se a palavra diz que eu sou liberto, irmãos, eu não tenho que passar por processos de libertação, porque ela já diz que eu sou liberto. Se a palavra diz que eu sou uma nova criatura, eu tenho que agir como uma nova criatura, me posicionar como uma nova criatura. Amém? Então são coisas que estão escritas na palavra e através da fé eu tomo posse dela. E mediante a posse a qual eu tomo, o Espírito de Deus que habita em nós executa a palavra. Isso é tremendo, viu? Isso é maravilhoso. Amém? Aqui também fala assim, qualquer que disser, olhando para o monte, entendeu? Visualiza, creia e fale. Amém? Em nome de Jesus. Porque ali você fala, pastor, mas eu não tenho fé para falar. Irmão, você não tem fé para falar? Fale e sustente depois o que você falou. Em nome de Jesus. Tá bom? Sustente o que você falou. Segure isso com você. Tome posse. Fala, não, eu falei que eu sou curado, eu vou insistir nisso, eu vou insistir nisso. Mas a febre está com 40. Eu vou insistir, eu estou curado, porque a palavra diz, o Senhor Jesus está falando a mim, ô Espírito Santo, a tua palavra é verdadeira, eu creio, o Senhor está em mim. Irmãos, mediante uma declaração de fé, eu tenho certeza, o milagre já aconteceu. Amém? Já aconteceu. Vamos aqui. Ou nós entendemos como a fé funciona, ou seremos apenas religiosos. É o que hoje existe muitos aí espalhados por todo tipo de igreja. Né? Será uma religião sofisticada, mas sem efeito. Né? Muita gente aí, muito bom, né? Em Bíblia, mas uma vida pequena na questão de fé, de testemunho. Vamos aqui. De acordo com a enciclopédia livre, também na Wikipedia, fé é uma firme convicção de que algo seja verdadeiro, sem nenhuma prova absoluta dessa verdade. Como? Pela tal confiança e crença que depositamos neste algo ou alguém. Amém? A palavra fé veio da palavra grega pistis, que transmite a ideia de confiança, firme persuasão. Ok? É importante deixar claro que a fé não é baseada em evidências físicas reconhecidas pela comunidade científica. É geralmente associada a experiências pessoais e pode ser compartilhada com outros através de relatos. Amém? Existem até uma equipe médica e alguns hospitais onde eles liberam e eles sabem que isso faz muito bem, a oração. Pessoas ir lá orarem por enfermos. Isso acontece muito. E eles são testemunha, que aquela oração ajudou aquele que lá estava, aquele paciente. Então isso é muito importante. Agora você pode falar assim, mas será que a ciência explica? Não vai explicar, tá? Geralmente ela não explica, porque a fé ela se vive, a fé ela se crê, a fé em nome de Jesus, ela é testemunho para nós como crentes. Vamos colocar aqui mais um slide. Há vários tipos de fé, foi onde eu falei para os amados agora há pouco, tá? Toda pessoa, seja ela salva ou não, tem uma fé natural, foi o que eu disse lá no início.
humana. A Bíblia, porém, fala a respeito de uma fé sobrenatural. Uma fé que crê mais com o coração do que com aquilo que os nossos sentidos físicos nos dizem. Ou seja, eu não sou guiado pelos fatores externos, mas eu sou guiado, né, por aquilo que está dentro. Lembra daquela passagem lá de Gênesis 26, quando o Senhor falou a Isaac para que ele permanecesse na terra de Abimeleque e plantasse ali? Era uma época que a terra toda estava passando por uma escassez e por uma fome, né? E o Senhor falou a ele, e ele plantou naquele lugar, numa terra árida, numa terra seca, e o Senhor o abençoou, e ele foi obediente, e ele regaçou as mangas, mas ele não olhou para os relatórios, ele não olhou para o ambiente, ele creu com o coração, ele tomou posse, e ele regaçou as mangas e trabalhou. E diz a palavra que o Senhor o abençoou, 30, 60, 100, né? 100 por um o Senhor o abençoou. Que coisa maravilhosa, né? Que exemplo a ser seguido. Amém? A fé natural é aquela que depende de evidências, né? Tais como planto arroz e colho arroz, planto feijão, colho feijão. A fé natural, além de depender das evidências, depende também da lógica, pois não aceita nada ao contrário do que tem que ter efeitos satisfatórios. Ok? Então, logo, você fez tal coisa e você espera tal resultado, né? É uma fé natural. Exemplo, eu estou sentado aqui num banquinho e eu creio, estou pesando aqui com os meus humildes 90 quilos, e eu creio que esse banco a qual eu estou sentado, ele suporta o meu peso. Então, eu já levantei, já sentei diversas vezes nesse banco. Essa é uma fé natural. Eu creio que ele suporta o meu peso. Ok? Entendeu mais ou menos? Mas vamos lá. A fé mental é aquela que concorda mentalmente com a palavra de Deus, que é a verdade, mas não tem ousadia de agir à altura do que crê. É uma concordância mental. É como eu falei para os amados no início. Isso aqui é muito comum nas igrejas. É dito como religioso. Tá? É aquele que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, sabe que as palavras veio de Deus, veio, né, de Jesus, mas ele mesmo, de fato, não toma posse, não crê e não verbaliza aquilo que ele conhece. Então ele só fica aqui, ó, na mente, só no intelecto, mas ele não crê e ele não, né, por não crer, ele não verbaliza, ok? Certa vez, John Wesley disse que o diabo deu à igreja um substituto da fé. Parece e soa tão semelhante à fé que poucos percebem a diferença. Ele chamou de assedimento mental, ou seja, uma afirmação da mente. Ele até afirma que ele crê no que ele leu, mas ele não declara. Ele afirma que crê, mas ele não vive, ele não anda por fé. Amém? A fé do coração é a fé que Deus repartiu a cada um de nós, que se tornou filhos dele, pelo novo nascimento, e a qual, né, observação, não pode associar-se à fé sentimental, ou seja, não podemos associar, mas essa fé do coração é aquela que está escrito e eu creio, e eu caminho, e eu verbalizo, e eu vivencio em nome de Jesus. Amém? Vamos passar mais uma aqui. Eu creio que essa é a última, né? Nós estamos resumindo bem, né? Para ser dado em meia hora no máximo. No livro Novos Limiares da Fé, do autor do Kenneth Hagin, né? Conta que muitas pessoas desejam obter algo para então crer que o receberam. Não é assim que funciona. Precisamos primeiramente crer que recebemos algo e então receberemos. Podemos dizer que sabemos que a palavra de Deus é boa, mas nunca saberemos se realmente até que a tenhamos posto em prática e ceifando os resultados. A fé é dar substâncias às coisas esperadas. A esperança diz, vou recebê-lo algum dia. A fé diz, já possuo agora. Amém? É exatamente como eu falei a respeito daquele que muitas vezes está enfermo e começa a agir como curado.
Ele não espera a cura para testemunhar que a fé dele funcionou. Ele já começa a agir como curado para realmente a fé se manifestar, para que o milagre se manifeste, e ele só declare isso, só testemunhe isso para outros. Amém? Esse é um tipo de fé apropriado a todos nós e está disponível para nós. Tá? Nós podemos influir nesse tipo de fé. Meus amados, aqui é um ensino rápido, bem breve, a respeito dessa ferramenta tão importante. Efésios capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus, né? Sobre o capacete, começa com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, sandálias de preparação do evangelho, o escudo da fé. É interessante que aí já é uma arma de proteção, a fé também nos protege, e também eu sei que para muitos o escudo também pode servir como uma arma de ataque, e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, se eu tenho fé, logo eu tenho a espada para declará-la. Amém? E é isso que o Senhor quer encontrar quando Ele vier a essa terra. Né? Quando o Filho do Homem voltar, ontem minha esposa pregou sobre isso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, ou seja, aquele que pratica a sua palavra, aquele que guarda a tua palavra, aquele que é obediente à sua palavra, aquele que flui na sua palavra. É esse tipo de fé que está disponível para nós, é esse tipo de fé que nós temos buscado ensinar ali na Igreja Batista Sol da Justiça. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá? Um domingo maravilhoso. Logo mais às 19 horas estaremos aí juntos para celebrarmos ao Senhor. E também com a nossa transmissão online pelo canal oficial aqui, né? Igreja Batista Sol da Justiça. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos nesse momento, quero que eu orar com você. Tá bem? Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos. Primeiramente, ó Deus, porque o Senhor é o autor da nossa fé. É o Senhor que colocou em nós e tem dado a nós esse aumento de fé para crermos na sua palavra, para vivermos e sermos obedientes a ela. E principalmente, Pai, para declararmos a tua palavra, para tomarmos posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós, daquilo que o Senhor já nos deu ao ressuscitar. Pai, em nome de Jesus, que essa verdade, essa realidade possa vir aos corações, possa chegar até a casa dos teus filhos. Eu peço por todos, ó Pai, todos mesmos que têm enfrentado lutas, que têm enfrentado dificuldade nessas horas. Em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai, por esse tipo de fé, por esse milagre. Não só sermos conhecedores da tua palavra, mas praticantes dela, como está lá em Tiago. Eu te peço em nome de Jesus, filhos curados, filhos libertos, filhos restaurados, filhos felizes, filhos alegres, filhos vivendo de uma forma, Pai, mesmo sendo atribulados, mesmo sendo perseguidos, mas crendo na tua palavra e vivendo os milagres e agradando ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe e fica na paz do nosso bom Deus. Tchau, tchau.